Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, falando mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Uma situação que se repete com a gente, e eu vejo isso com muita naturalidade, é o trânsito, né, de um terreiro de Umbanda para outro. É natural, de tempo em tempo, numa corrente, haverem desligamentos e esses médios persistirem na sua caminhada em procurar um outro terreiro. Nesse trânsito do ir e vir e na recepção desses médios novos, por vezes existem alguns conflitos doutrinários, algumas dúvidas de fundamento, de preceito, de diferenças de tradições que eu vejo com muita normalidade. Uma que é recorrente é a seguinte pergunta ou receio: a mão do pai ou mãe de santo, e agora, como é que eu faço? Ou a mão do pai ou mãe de santo que eu tenho na minha cabeça, e agora, como é que eu faço? Bom, a gente tem que esclarecer que o dirigente, o zelador, o pai ou a mãe de santo, que está mais popularizado, ele é a flanela que dá o lustre para o sapato, ele não é o sapato. Esse é um jargão popular, né? Que ele é um facilitador, ele depura, ele auxilia o florescimento, o amadurecimento da mediunidade de cada médium da corrente, de cada filho da corrente, mas ele não é, per si, o responsável pelaquela mediunidade. Então, o ato de colocar a mão na cabeça, ele é simbólico. Ele simboliza uma bênção num preceito, num amaci, mas não uma relação de subjugação. Num aspecto ético que deve haver entre um iniciador, né, um olhador, um pai, uma mãe, que auxilia o nascimento daquele filho por seu guia, por seus orixás, né, que aflora a mediunidade, deve ter muito respeito e muita ética. E, acima de tudo, entender que todos nós somos livres. Então, não há necessidade de se tirar um rito para se tirar a mão do anterior dirigente ou zelador. Por que não há necessidade desse rito? Pelo simples motivo de que não há o que temer. O fato de você ter aceito a mão de um sacerdote no seu uri, na sua cabeça, num rito, não te faz subserviente a esse sacerdote. Não, você é um espírito livre, meu irmão, livre. E assim diz a ética de Fá e assim diz, né, aqueles fundamentos que nós seguimos por dentro da Umbanda. Agora, quando há a ameaça velada, o medo, a imposição de obrigações descabidas, a gente entra no campo das ações humanas que quebram o decoro, quebram esta ética, esse respeito. Seria mais um caso de assédio entre vivos, quando o sacerdote fica ameaçando o médium que saiu da corrente de alguma forma, em relação à mão dele que está no ori, do que necessariamente um fundamento espiritual dentro da tradição da religião dos orixás. Quando se trata de assédio psíquico entre vivos, ou assédio espiritual entre vivos, que podem mover forças e consciências astrais um contra o outro, o que se há de fazer é simplesmente se perdoar, firmar o ori com Xangô e seguir a caminhada sem receio nenhum, porque a gente sabe que o espírito é livre e o ori dá o caminho, né, acima de orixá, acima de sacerdote, aonde o médium deve educar, exercitar e burilar a sua espiritualidade. Não somos nós da terra. Nenhum sacerdote é proprietário de nenhum orixá, de nenhum filho, de nenhum médium, e ele deve ter, acima de tudo, respeito, entendendo que ele é tão somente a flanela que dá o brilho, ele não é o sapato, né? Isso num aforismo aí popular. Eu sou Norberto Peixoto, espero ter contribuído aí com algumas considerações no meu olhar, dentro daquilo que nós aprendemos. Até a próxima oportunidade, meu irmão, nosso saravá fraterno.